Olá, meu nome é Catiane Macedo e hoje estamos com o podcast Papo com Cati. E vamos conversar, bater um papo aqui com o doutor Tiago Novaes, mastologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Cati? Por favor. Boa noite a todos. Doutor, o senhor pode, por favor, se apresentar? Eu me chamo Tiago Novaes, sou médico mastologista, também professor universitário e atendo basicamente, prioritariamente aqui em Vitória da Conquista, né? E também está pertinho da minha cidade, sou de lá, mas moro aqui já há 8 anos. E também na luta, né? Com câncer de mama. E agora começando o Outubro Rosa, né? Tempo bastante oportuno para falarmos um pouquinho disso. Já que nós falamos já do Outubro Rosa, que é um mês extremamente importante, claro, para a gente ressaltar mais a importância sobre o câncer, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente? Isso, o Outubro Rosa começou nos Estados Unidos como uma maneira de lembrar as pacientes sobre os riscos do câncer de mama e os cuidados que são possíveis, né? Por que a gente fala tanto do câncer de mama? Porque, com exceção dos cânceres de pele, é o mais comum. Então, no Brasil, para o ano 2023, a gente tem uma previsão de aproximadamente 79 mil casos de câncer de mama no sexo feminino, fora aqueles que são mais raros, mas que também acometem o sexo masculino. A gente pode conversar um pouquinho mais na frente a respeito disso. E com uma mortalidade, infelizmente, ainda alta, né? E mais de 15 mil mulheres por ano que vêm a falecer do câncer de mama. Mas existem possibilidades, porque à medida que a medicina avança, a gente tem mais chance de cura, e essa chance de cura ela está diretamente relacionada com o diagnóstico precoce. A gente não tem como falar de diagnóstico precoce sem falar de mamografia. A gente também vai conversar um pouquinho ali na frente. Sim. Doutor, eu gostaria de saber se ainda existe aquela regrinha da idade. Quando a gente fala, assim, primeiro, quem é que pode ser acometido, né? Então, majoritariamente, os pacientes do sexo feminino, e a gente começa a ter um aumento de incidência a partir dos 40 anos de idade, tá? Então, ele é extremamente raro antes dos 25 anos, cada caso, 15 mil casos de câncer de mama, um acomete abaixo dos 25 anos. Aqui em Vitória da Conquista, eu operei 2 pacientes com menos de 25 anos de idade, né? Uma, inclusive, há menos de 1 ano, tá? A outra há quase 2 anos. Mas a partir dos 40 que a gente tem um aumento importante da incidência. E por isso as sociedades médicas recomendam que a partir dos 40 seja o rastreio para todas, exceto aquelas pacientes que têm um fator genético, né, aumentado, pacientes que têm história familiar de câncer de mama bilateral, câncer de mama antes dos 50 anos de idade, câncer de mama em pacientes do sexo masculino, história pessoal de câncer de mama. A gente também considera fator de risco genético aumentado, mas atualmente já a paciente já está em idade de rastreio. Câncer de ovário em qualquer idade, a gente considera fator de risco por conta de um gene, né, que é o mais prevalente em relação aos pacientes que têm mutação genética, que é o BRCA1. Então, são esses pacientes que têm esse risco aumentado por uma questão de histórico familiar, e a gente começa o rastreio na idade mais precoce. Soma-se a essa aquelas pacientes que, por outro tipo de neoplasia, tiveram irradiação da parede torácica, né? Então precisa fazer radioterapia da parede torácica, e aí para essas também a gente tem protocolo específico de rastreamento. E, doutor, e sobre o diagnóstico? Geralmente já vem com o diagnóstico, você nota e pede os exames, como acontece? Pronto, então, como é que é o contexto, né, do diagnóstico do câncer de mama? A gente tem aquele contexto que seria o cenário ideal, que é a paciente que está em rastreamento, está fazendo exame de rastreamento, que ela não tem queixas, e no exame físico o médico também não consegue perceber nada, e que a gente vê essa alteração no exame de imagem, que pode ser inicialmente suspeito ou não, mas quando vai se investigar a gente chega até o diagnóstico da lesão. Por quê? Porque nesse cenário geralmente são lesões que são pequenas, tá? E aí, uma lesão que ela está no estágio inicial, a gente tem uma possibilidade de um maior de cura,
2, de fazer o tratamento de uma maneira menos agressiva, né? Inclusive uma cirurgia que pode ser conservadora, onde não é necessário, por exemplo, fazer a retirada da mama, é uma das possibilidades. Então, esse é o cenário ideal. Aquela paciente que ela está assintomática, aquela paciente que tem exame físico normal e que ela é percebida alteração no exame de imagem da mamografia, que frequentemente é associada ao ultrassom de mama, e a gente faz a investigação, chega o diagnóstico. Tem aquela outra situação, que a paciente vem para o consultório para a consulta, porque ela já tem mais de 40 anos de idade, frequentemente ela não passa só no ginecologista, ou às vezes sim, né? Então o ginecologista ou o mastologista percebe a alteração no exame físico dessa paciente, que ela ainda não queixava, e aí pede os exames, né, complementares, mamografia frequentemente com ultrassom associado, e você vai ver essa lesão que vai ser investigada e chega ao diagnóstico. E o terceiro cenário que frequentemente é uma fase já um pouquinho mais para frente do avançar da doença, né, do câncer, que é quando a paciente percebe uma alteração no próprio corpo, e aí ela procura o mastologista ou o ginecologista, quando ela tiver acesso, que solicita os exames complementares, é feita a suspeita, é feita a biópsia, a gente chega ao diagnóstico e a gente caminha para o tratamento. E, doutor, a partir da biópsia, você já sabe exatamente o que vai acontecer logo depois, se é uma cirurgia, uma rádio, uma químio? Você já consegue ter essa noção exatamente quando sai a biópsia ou não? Precisa de mais exames? Não, ainda não. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa comentar é que quando a gente fala de câncer de mama, na verdade, a gente está falando de um espectro de doença, certo? Então, é porque minha vizinha teve um câncer na mama, então a gente tem doenças que são descobertas em estágios diferentes. A gente tem doenças que elas têm um grau de agressividade diferente. A gente tem doença que expressa receptores que tem terapia dirigida diferente. Então, por isso esse tratamento ele é muito individualizado. E mais, à medida que a gente tem um avançar na genética médica, né, na biologia molecular, então a gente vai descobrindo substâncias que estão presentes em determinados tipos de lesão e que depois de um tempo é desenvolvida terapia-alvo para ela. Então a medicina ela é muito dinâmica. Por isso que assim, aquilo que minha paciente fez, uma vizinha minha tomou um remédio durante 5 anos, eu não vou tomar. Por quê? Porque aquela paciente expressava um receptor hormonal, que você tem uma terapia-alvo, e outra que não expressa, não tem indicação de você fazer esse tratamento. Então, a gente faz o diagnóstico, não, isso aqui é uma neoplasia maligna de mama. Bom, a gente vai fazer o estudo de imunossoquímica para saber qual o grau de agressividade, quais são as terapias-alvos daquela lesão. E a partir disso aí, a gente saber também qual é a sequência que é indicada para aquele caso. Claro que quando a gente fala de lesão invasiva, né, a gente tem aquele câncer de mama que é um in situ, aquele que não ainda tem essa capacidade de sair da mama para outro local. Mas a gente tem aquela invasiva que tem o potencial de estar eventualmente descoberta em qualquer local do organismo. Então, a gente faz avaliação para saber qual é o estadiamento, ou seja, eu estou falando de uma doença que ela é relacionada apenas à mama, é uma doença que está relacionada apenas à mama e à axila, ou é uma doença que a gente já tem lesão suspeita à distância, a gente já está falando de um outro grau de desenvolvimento. A gente está falando já agora de uma paciente que ela tem uma doença que é metastática. A gente já não está mais tratando de doença localizada. A gente está falando de uma doença que ela tem viés sistêmico. E aí vai mudar no tratamento. Então, antigamente, né, até coisa de pouco mais de 5 anos, quando a paciente ela tinha uma patologia, uma doença que ela era passível de tratamento cirúrgico, ela ia inicialmente para tratamento cirúrgico. Porém, os estudos viram que quando você tem uma doença que tem um potencial mais agressivo, tá? E que você começa com quimioterapia, você aumenta a sobrevida desse grupo de pacientes, tá? Então, quando a gente aumenta a sobrevida do grupo de pacientes que não têm diagnóstico ainda de doença à distância, o que isso significa? Significa que eu tenho uma quantidade de doença que não é suficiente para aparecer nos meus exames complementares, mas que esse tempo que eu fico entre a cirurgia e a quimioterapia é suficiente para que uma pequena quantidade de pacientes, elas na frente vão ter mais mortalidade. Então, nesse caso, a gente troca a ordem. Começa com quimioterapia, e só depois que vai para a cirurgia. E aí tem os outros tratamentos, né? A imunoterapia, que é a terapia-alvo para pacientes que expressam HER2, a hormonioterapia para os pacientes que
que expressam o receptor de estrógeno e ou progesterona, que a gente tem esses tratamentos e hoje já tem outros que estão sendo desenvolvidos, né? Mas é regra, geralmente, pacientes com câncer de mama ir para rádio, ir para químio, existe essa regra? Não, não. É por isso que eu estou falando, esse tratamento ele é muito individualizado. Individualizado. Então, por exemplo, lesões pequenas, não metastáticas, de baixo potencial agressivo, frequentemente a paciente não precisa de quimioterapia, ela é descoberta numa fase inicial. E daí a gente volta para aquela fala, né, lá do início, da importância do rastreamento do diagnóstico precoce, que a gente diminui a agressividade do tratamento. E como é que isso é estudado? A gente vê. Esse perfil de paciente com lesão pequena, que tem baixa chance de não ter metástases, inclusive são todos normais. O que a quimioterapia me acrescenta para ela de sobrevida, né, de não mortalidade? Quem é que eu vi? Não, eu vi aqui que se eu fizer quimioterapia ou se eu não fizer quimioterapia, a mortalidade é a mesma. Então, sei que esse perfil de paciente com a lesão de baixa agressividade, né, que ela se encontra restrita à mama e que ela é descoberta numa fase muito inicial, ela não precisa de quimioterapia. A quimioterapia não acrescenta nada para ela. Então, a radioterapia, que é utilizada em pacientes que têm lesões mais agressivas, pacientes que têm lesão que já infiltra a pele, pacientes que têm lesão que já infiltra o músculo, ou pacientes de lesão de tratamento conservador. E aí, à medida que outros tratamentos vêm, a gente já vai começando a fazer o down stage. Então, lembra que eu falei da quimioterapia para os pacientes de lesão de baixa agressividade? Sim. Então, a gente já pensa, e radioterapia? Será que precisa também para essas pacientes? O que a radioterapia me acrescenta no paciente? E aí, a gente tem aqueles casos, né, que é engraçado como a ciência ela é construída, né? Então, por exemplo, lembra do caso lá da Newton, que a maçã caiu de gravidade, né? Então tem muita coisa que é mais ou menos assim. Então, a gente às vezes pega pacientes que ela tem uma idade muito avançada, que ela já tem muita comorbidade, tem outras doenças, né? Hipertensão, diabetes, já tem lesão de órgão que não dá condições, a paciente não tem condições físicas do seu organismo para suportar aquilo que seria o tratamento padrão. Aí eu tenho um paciente, por exemplo, que está nesse estágio, né, que não tinha condições, ela já tinha tido câncer de mama, e aí depois, aos 60 e poucos anos de idade, depois com 81, 82, descobriu novas lesões nas duas mamas e várias lesões em cada mama. Ia ter que fazer mastectomia bilateral para a gente fazer o tratamento precoce, mas aí a gente tem a questão da idade e das comorbidades. Mas eram lesões de baixa agressividade, que respondem ao hormônio. Então, a gente entendeu que para ela o tratamento padrão ia ser mais arriscado do que a patologia naquele momento, do que o câncer. E você faz bloqueio hormonal. E essa paciente começa a evoluir com melhora da lesão. A lesão que nos exames apareceu de 2 centímetros, depois de 6 meses está com 1,5 centímetros, alguns depois a gente nem consegue mais detectar nos exames de imagem. E aí a gente não fala de cura, mas a gente fala de controle. A gente poupa paciente por conta do risco cirúrgico de um tratamento que é padrão, tá certo? Faz o bloqueio com o objetivo de testar se é o controle da doença, e a gente percebe que para aquele caso está funcionando direitinho. Então, aí a partir desse caso, que por uma questão de saúde da paciente, ela não tem condições de ter o tratamento padrão, a gente começa a pensar, para quem está bom, será que realmente precisa? Se para esse perfil controle. E aí a gente começa, eu digo ciência, né? Enquanto cientistas, a gente levanta a hipótese e começa a testar dentro de protocolos, obviamente, de segurança, né? De comitês de ética, que entendem que aquilo ali pode ser avaliado e a gente vai construindo o conhecimento. Então, eu brinco que existe muita ânsia, não é? Eu divulgo, né? Da pessoa ter domínio do conhecimento, mas... O Google está aí para todo mundo. Exatamente, mas então, cada caso é cada caso. Então, aquilo que foi da vizinha necessariamente não serve, porque a gente pode ter patologias diferentes em pessoas diferentes, organismos diferentes. Então, a gente chega nesses entendimentos, né, de tratamento e de condução de caso a partir dessa análise individualizada à luz do saber científico atual. E como a gente fala, né, da medicina, que ela sempre está evoluindo, em relação aos exames, quais são os exames que é necessário fazer para o diagnóstico no caso do câncer? Você falou algo que é muito importante, assim, né? A medicina, ela está sempre evoluindo. Mas aí, quando a gente fala da evolução médica, a gente tem que falar também de outra coisa, né? Acessibilidade.
né? Boa, Acessibilidade. verdade. Então, a gente tem uma ânsia de ter algo que seja substitutivo, né, da mamografia. Mas, hoje estamos aqui, né, outubro de 2023, a gente ainda fala dela, tá? Assim, o que é a mamografia? Esse exame inicial de rastreamento de câncer de mama, tá? É nada mais nada menos do que um raio-x da mama. Então, e qual a importância dela, né? Porque, assim, alguns tipos de apresentação de câncer, a suspeição só consigo fazer pela mamografia, tá? Então, por exemplo, quando você tem um câncer que ele se apresenta na forma de microcalcificações, é como se fosse uma cicatriz, Sim. né? Que sinaliza para uma possibilidade de padrão de crescimento tumoral, que me mostra esse padrão de calcificação suspeito é a mamografia. Então, eu preciso de mamografia para todo mundo, porque eu não sei quem é que vai se apresentar dessa maneira ou não. Essa por um lado. Por outro lado, a paciente que ela tem a mama mais densa, e mama densa, nesse contexto a gente fala de mama que tem mais tecido glandular. Então, você tem o tumor que ele é maligno, ele é da mesma cor do tecido glandular, a gente associa ao ultrassom, porque às vezes a gente ainda não está vendo essa distorção no parênquima, né? Então, por isso que a mamografia, a gente fala assim, mamografia é o nosso exame principal e ultrassom como exame complementar. E a ressonância magnética, ela também frequentemente ela é utilizada, tá? Quando eu não consigo chegar a um grau de suspeição daquela lesão que encontro pela mamografia e pelo ultrassom, né? Ela tem um adendo que ela usa contraste, avalia o processamento de contraste daquela lesão. A gente tem essa situação. E ela entra também em protocolo de rastreamento das pacientes de alto risco genético, com aquelas que eu falei para você, né? Com histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mama em homem, câncer bilateral, e também pacientes com história de radiação da parede torácica. Então, a gente vai ter isso para os pacientes. Já existem hoje, né, estudos a respeito de protocolo de rastreamento através de ressonância magnética. Quais são os poréns disso? Aí, aquilo que eu falei, acessibilidade. Então, quando a gente fala na mamografia, que é um raio-x, que é um maquinário que ele é muito mais amplo, que ele é muito mais barato, tá certo? A gente ainda tem várias lacunas no nosso país de acesso das pacientes, a gente não consegue cobrir a realização da quantidade de mamografias que seria necessário. E a gente está pensando, por outro lado, em fazer ressonância para todo mundo, né? Bem díspare, né? É uma característica do nosso país. Né? E nós, no Nordeste e também no Norte, sofremos mais ainda, né, por uma questão econômico-social. Então, existem já estudos nesse sentido, mas eles esbarram ainda numa realidade. Falam, poxa, então por que fazer estudos? Primeiro, porque vão ter locais onde aqueles protocolos talvez um dia se tornem adequados. Essa é a primeira questão. E segundo, que todo avançar, né, técnico, ele começou com questões que elas eram restringidas primeiro, né, para um contexto social menor. Isso depois vai se popularizando. E a gente tem um exemplo muito claro em relação àquilo que a gente utiliza na mastologia. Os testes de mutação genética, a coisa de 5, 7 anos, custavam na faixa de 10 mil reais. Hoje você consegue fazer um painel mais amplo custando menos de 2 mil. Entendeu? Então, à medida que isso vai se popularizando. Então, a gente não pode demonizar o avanço, né, por conta da dificuldade daquilo que ainda é o nosso presente, porque esse avanço vai chegar para cá, né? Vai chegar. Exatamente. Já chega. Então, né, o futuro um dia será presente, né? Então, a gente sonha para que a ciência avance para poder primeiro realmente mostrar a segurança do rastreio, que a gente tenha isso de maneira mais ampla para a população. E ainda relacionado à mamografia, a gente tem a tomossíntese, que seria uma mamografia 3D, que tem esse adendo, né, de você fazer uma avaliação que ela é tridimensional ao invés de unidimensional, que é na mamografia, para a gente poder ter um grau melhor de suspeição da lesão, né, que seria... E aqui na região nós temos? Não, aqui tomossíntese ainda não. Eu vi algumas clínicas pensando em comprar ressonância para esse tempo, né, mas em relação, aí a gente entra naquela questão social do custo, né, do custo da acessibilidade, porque já diziam, né, assim, mas a saúde não tem preço, mas a medicina custa caro, né, então essa é uma coisa que a gente sabe que ainda pesa nessa hora. Então,
continuamos na luta pela mamografia, Mas vai né? dar certo. Exatamente, todos os protocolos hoje de rastreamento de câncer de mama e de avaliação de lesão suspeita ainda passam pela mamografia, embora a gente sonha, né, que mais lá na frente a gente tenha técnicas que sejam substitutivas, né, e que sejam acessíveis para todo mundo. Sim. Doutor, em relação à retirada, à cirurgia, geralmente quando é que você diagnostica? Tem que retirar a mama toda? É só... Como é que é feito Então, assim, esse diagnóstico? em relação à cirurgia, né, embora a gente tenha ainda já pensado para alguns casos de lesões que não têm um potencial de se metastatizar e não necessariamente passar por um tratamento cirúrgico, mas assim de maneira ampla, a cirurgia é o único tratamento que ainda todos os casos de câncer de mama precisa passar. Tá? Então, a gente fala câncer de mama, hoje a gente tem que ter a cirurgia. Tá? Nem sempre vai ser radioterapia, nem sempre vai ter hormônio, nem sempre vai ter quimio, nem sempre vai ter imuno, mas a cirurgia hoje é assim, de maneira ampla, já tem discutido, como falei, alguns casos bastante selecionados de não passar pelo tratamento cirúrgico, mas ainda é consenso que a gente opera todo mundo. O que eu preciso, né, para poder tratar cirurgicamente o câncer de mama? Eu preciso retirar a minha lesão com margens. Ou seja, eu tenho que retirar todo o câncer da mama. E aí, a partir daí, a gente vai ver se isso é possível por cirurgia conservadora, ou se é necessário fazer, para atingir esse objetivo, fazer a cirurgia radical, a retirada de toda a mama. Tá? Então, não é só uma questão da relação do tamanho da mama, mas isso tem implicação sobre a relação proporção mama-tumor. Então, mama grande, a gente frequentemente consegue fazer mais cirurgia conservadora, porque por uma questão de proporção, aguenta lesões maiores. Então, eu já peguei, por exemplo, uma paciente que tinha uma lesão de 1,5 cm, mas ela praticamente não tinha mama. Uma senhora bem magrinha, aquela mama que a gente fala assim, né, ovo frito, né, que era na areola, um pouquinho, né, e a lesão era bem debaixo da areola. A gente não tinha como preservar a mama dela, porque para retirar a lesão precisava retirar a areola, e ela não precisou, né, inclusive perder praticamente toda a mama. E ao contrário, já pegou lesões de mais de 5 centímetros, 7 centímetros, em pacientes que têm as mamas bastante volumosas e que a gente conseguiu fazer, preservar a mama e fazer a cirurgia conservadora. Tá? Então, o que vai dizer é isso. O que eu preciso fazer para poder retirar todo o meu tumor? Tá? Se for possível com cirurgia conservadora, ótimo, né? Fala o quadrante, fazer o quadrante da mama. É o jargão que a gente tem para cirurgia conservadora. Então, a gente faz isso. Se não, por cirurgia radical. Mas aí veio a questão da genética médica, que são os pacientes que têm acesso e têm o diagnóstico de uma mutação genética que predispõe a ter câncer de mama. Então, teve o caso de uma paciente minha, que a mãe dela tinha tido câncer de mama com 46 anos de idade, mais ou menos, e ela com 43 apresentou câncer de mama também. A mãe dela já tinha falecido, né, pelo câncer de mama, aí fizemos o teste genético, ela tinha uma mutação genética. Pelo tratamento no câncer que ela tinha, tá, seria possível fazer cirurgia conservadora, mas ela tem uma mutação genética que predispõe a câncer de mama. Aí a gente fez 2 modificações no tratamento dela, tá? Retirada de toda a mama, que estava no câncer, tá? Inclusive retirando a areola facial. É um gene que a gente está vendo de alta penetrância, porque teve provavelmente na sua mamãe, você está tendo uma idade mais precoce ainda, então a gente não quer deixar ter sido capaz de se transformar em câncer de maneira alguma. E acompanha um paciente que fez a cirurgia da retirada da mama com preservação da areola e o dito cujo voltou justamente embaixo da areola, um pouquinho de tecido que ficou. Né? E isso não é um erro, é uma discussão, né? Porque a gente é uma cirurgia que a gente não fala para não ter câncer, é uma cirurgia redutora de risco. Né? Mas no caso dessa paciente, eu entendi que era um gene de alta penetrância, que a mamãe dela teve idade precoce, ela teve idade mais precoce ainda. E depois foi feita a retirada da outra mama profilática. Caso muito famoso no mundo foi o caso de Angelina Jolie. Todo mundo sabe, né? Então, assim, do ponto de vista de exemplificação no consultório, cooperou para o bem, digamos assim, uma pessoa, né, mundialmente conhecida, precisar passar por isso, que a gente pode utilizar isso como exemplo. Então, ela tinha primas, a mãe dela,
algumas tias com câncer de mama e de ovário. Fez o teste genético, ela foi lá e viu que tinha mutação também. Aí, nesses casos, indica a retirada das duas mamas, como ela não tinha tido câncer, ela fez as duas cirurgias profiláticas, e também quando esse gene BRCA1, que é associado a câncer de ovário, você faz a retirada das trompas e ovários. Aí, como eu sou cirurgião geral, por uma questão de afinidade, depois dessa paciente que eu lhe contei, né, que eu retirei as duas mamas, aí a gente foi para a cirurgia dela também para poder fazer a salpingofarectomia bilateral. Então, foi retirado as trompas e ovários também, cirurgia redutora de risco, né? Então, esse tratamento ele como deu para perceber, bastante individualizado, né? E leva em consideração a isso, né? Então, o grau de avançada da lesão, a existência ou não de uma mutação genética que pode vir mudar a nossa conduta. Bom, eu queria saber também a questão, continuando com a cirurgia, o paciente, ele fez a cirurgia, e aí ele volta com a biópsia, e na biópsia você observa que ainda precisa retirar mais coisas. Mais coisas, e aí? Então, assim, para que serve a biópsia da peça cirúrgica? Para dizer para a gente se aquilo que a gente está vendo do ponto de vista macro é a mesma coisa que existe no ponto de vista micro, né? Então, aquilo que é palpável, aquilo que é perceptível, ou aquilo que eu estou vendo de lesão suspeita na mamografia e no ultrassom. E, por exemplo, quando a gente vê a área que é suspeita, ela não é necessariamente a área de câncer, porque a infiltração tumoral, ela induz resposta ao redor do tumor, tá certo? Por um lado. Por outro lado, a gente pode ter uma invasão que ela é microscópica, que ela não é perceptível no exame, mas ela está acontecendo. E o exame, o estudo anatomopatológico, ele serve justamente para dizer isso para a gente. Se é aquilo que é a nossa impressão, a partir do que a gente palpa, né, da lesão, a partir daquilo que a gente vê nos exames de imagem, é o que de fato está acontecendo quando você faz o corte da peça e amplia. Então, o objetivo, como eu falei, é ter margens livres. É isso que eu preciso para poder. Eu preciso retirar toda a minha lesão. Então, às vezes, a gente tem que, do ponto de vista de exame de imagem, eu retirei toda a lesão, de avaliação clínica, eu retirei toda. Ele falou, olha, tem células microscópicas que estão infiltrando. A gente faz o que a gente chama de marcação das margens, né? Qual a posição das áreas do tumor em relação à mama? Porque se depois precisar ampliar, a gente vai lá e retira. E eu falei muito da mama, mas também em relação à axila. Então, assim, a maior parte das lesões que são ditas invasivas, tirando algumas poucas de baixa agressividade, e isso também é uma coisa atual, estou falando agora de 2022, 2023, tá? A gente precisa fazer a avaliação da axila, porque a axila é onde acontece majoritariamente a drenagem linfática da mama, e geralmente quando o câncer se metastiza, primeiro ele vai para a axila. Então, preciso saber se existe câncer na axila, para a partir daí saber se eu preciso ampliar minha cirurgia também na axila, tá? Então, quando a paciente ela não tem de imediato, né, no momento diagnóstico, uma suspeita clínica importante, ou seja, eu palpo a axila da paciente, não vejo linfonodo acometido de ser suspeito, a gente ainda tem margem para poder fazer a cirurgia conservadora na axila. Então, procurar identificar os primeiros linfonodos que recebem a drenagem linfática da mama e avaliar a presença e o grau de acometimento de câncer, se porventura vai existir ali. E a partir dali, eu defino a minha cirurgia axilar. E aí, dentro daquela questão de cada caso é cada caso. Então, frequentemente, quando a gente chega no momento de diagnóstico com a axila, que ela está bastante comprometida, a gente pode mudar também a sequência do tratamento. Então, ao invés de começar com cirurgia, eu posso primeiro levar essa paciente para a quimioterapia para ver se essa paciente regride o tumor, tanto na mama, na axila. E eu evito de fazer uma cirurgia axilar completa, uma cirurgia mamária completa. Então, um dos objetivos também da quimioterapia é esse, transformar uma cirurgia inicialmente radical em cirurgia conservadora. E aí eu vou ver, depois que a gente foi lá, retirou, olha, o linfonodo reduziu. Aí depois da quimioterapia, você chega, vai lá, coloca no microscópio e fala, mas tem câncer aqui ainda. Aí eu preciso esvaziar a minha axila. Porque a gente evita o esvaziamento da axila? Porque ele é associado a uma maior chance da paciente desenvolver infecção e edema do braço, tá? Do mesmo lado da mama, porque a drenagem linfática do membro superior passa pela axila. Então, na hora que eu retiro os vasos linfáticos, eu corto esse trajeto de conexão do braço com o tórax. E o sistema linfático tem duas funções,
né, primordiais: a retirada de excesso de líquido e o trânsito de células de defesa. Então, se eu comprometo o trânsito de células de defesa e tiro uma da via de excesso de líquido, essa paciente tem uma maior chance de desenvolver é, é, infecção ou edema no membro superior. Por isso que sempre que possível, tá, a gente não esvazia a axila. Porém, o tratamento do câncer ele é majoritário. Então, quando é necessário, apesar desses riscos, infelizmente, é necessário fazer esvaziamento axilar, a linfadenectomia axilar completa. Quando acontece a retirada dos linfonodos, qual é o direcionamento em relação ao paciente, para o paciente, em relação aos cuidados? Bom, ter o cuidado de, às vezes, é necessário fazer fisioterapia motora. Ter cuidado de, por exemplo, não aferição da pressão sanguínea no mesmo braço, e não fazer punção desse braço para retirada de sangue, né? Então, às vezes a paciente ela tem câncer de mama bilateral de um lado, aí precisa da axila, tá lá, não funcionar, não funcionar. E tem um fator confundidor que é interessante, e as pessoas associam isso a mastectomia, mas não é. A cirurgia da mama ela tem uma coisa, que é a cirurgia da axila. Então, às vezes a paciente fez mastectomia, mas não precisou esvaziar a axila. Às vezes a paciente fez a quadrantectomia, preservou a mama, mas a axila foi necessário esvaziar. Então, o que importa de fato é em relação à questão daquilo que foi feito na axila. Tá? E, por exemplo, fazer cutícula. A gente não faça cutícula da unha porque tem um risco aumentado de desenvolvimento. Mas é, no caso, só a retirada da axila, no caso? A linfadenectomia axilar completa. Né? Aí sim tem que ter esse cuidado. Isso, quando a gente esvazia a axila, né? E o calor, tem que ter cuidado com o calor também? Assim, majoritariamente não, em relação a isso não. A gente não tem nenhum trabalho que aponte para esse lado, para essa questão técnica específica, né? Então, a gente sabe que aumenta a chance de ter infecção, inflamação por infecção, de ter edema no braço e quando a paciente começa, vai para a fisioterapia para poder fazer o tratamento de estímulo ao retorno venoso e às vezes meio também de compressão. Né? Você faz abraçadeira de compressão para poder evitar de ter linfedema. Bom, e a gente fala muito sobre o câncer de mama para mulheres, né? Isso, Mas e os homens? Então, assim, o sexo feminino é majoritário. Tá? Então, de maneira ampla, a gente fala em 1% dos casos de câncer de mama no sexo masculino. Porém, essa não é a nossa prática. Na verdade, ele acaba sendo até mais raro. Quando a gente pega, por exemplo, no site do INCA, de previsão de câncer de mama no sexo masculino em relação ao sexo feminino, para volta da metade, né, em torno aí de 0,5%, ou até menos que isso. E pode acontecer. Só que a gente está falando de um país como o Brasil de 200 milhões de habitantes. E tem casos de 300 e poucos casos por ano. Então, é uma quantidade muito pequena, mínima, né? Muito pequena em relação à parcela da população. E por conta disso, a gente não faz exame de rastreamento amplo, porque esses casos eles são mais óbvios. Então, é alguém que teve um caso de câncer de mama masculino na família, é a pessoa que tem que ficar atenta. Então, aqui em Conquista, acompanhei um paciente do sexo masculino, diagnóstico de câncer de mama, fui eu que biopsiei. Ele evoluiu com um tumor de faringe pouco tempo depois do diagnóstico na mama, e ele, infelizmente, acabou vindo a falecer, não chegou nem a operar. Um outro paciente também que eu acompanho não é daqui de Conquista, mas aqui do Sudoeste, também com tumor de sítios primários diferentes acontecendo ao mesmo tempo, sincrônicos. Né? E aí está fazendo acompanhamento lá do outro, que acaba sendo mais agressivo. Então, assim, não existe uma recomendação de rastreamento por essas questões que a gente falou. É um universo muito pequeno de pessoas em relação ao tamanho da população, então a gente não tem impacto isso sobre a sobrevida do paciente. E aí, fazendo um paralelo, a mesma coisa. Quando a gente fala assim, vai fazer o rastreamento, as sociedades médicas falam a partir dos 40 anos de idade, não é porque pode acontecer antes disso. Pode acontecer antes. Né? Hoje mesmo eu tenho um paciente de 33 anos de idade com lesão de alta suspeição, né, de câncer de mama. Só que essas pacientes, grande parte das vezes, já tem uma história familiar, então entra naquele grupo que é de rastreio mais precoce, e umas poucas que, como ela, que não tem história familiar, a mamografia é feita de maneira ampla, ainda assim não é capaz
né, de melhorar a sobrevida, e por Sim. isso que Uhum. não é indicado. Né, porque esses estudos são estudos populacionais, né? Então, quando a Entendi. gente passa para ver em relação à questão da mortalidade. E aí é importante a gente entender isso. E falando do rastreamento que não é indicado para os pacientes que têm do sexo masculino, os pacientes que têm câncer de mama no sexo masculino, aí a gente já faz a intervenção antes, porque procura-se a mutação genética, encontra-se, vê se tem na prole e intervém-se a partir disso, tá? E a gente tem dois protocolos, então, das sociedades médicas, dos 40 até os 74 anos de idade, para a população de maneira geral, tá? Estou falando daquelas que não têm risco genético aumentado, Sim. a partir dos 75 anos de idade. A gente cai naquela fase da vida que a gente frequentemente não consegue fazer o tratamento padrão. Então, a gente trata isso de maneira individualizada. Vamos conversar com a senhora a respeito do risco Sim. e benefício, né, da gente fazer a mamografia ou não, e o Ministério da Saúde, que ele pega uma faixa etária que é um pouquinho mais estreita, que é aquela faixa etária que a gente tem uma grande incidência de câncer de mama, que é dos 50 aos 69 anos de idade. Lembrando que o câncer de mama, quando ele acomete pacientes mais jovens, ele tende a ser mais agressivo, tá? E o câncer de mama, quando acomete pacientes mais idosos, eles tendem a ser menos agressivos. E isso é Isso inversamente porque proporcional tem alguma à frequência. explicação? Tem explicação, eu vou falar para você, tá? Então, tem explicação. Isso é inversamente proporcional à chance de ter câncer de mama. Então, o primeiro fator de risco para câncer de mama é o sexo feminino, né, Maior. 100 para 1 do que o masculino. O segundo é a idade. Quanto maior a idade da paciente, maior a chance dela ter câncer de mama. Mas, como eu falei, porém, geralmente ele Mas, tende a ser menos agressivo. Por quê? Porque a gente tem aí por volta de 90% dos cânceres de mama dito esporádico. É aquele que acontece pelo simples fato de ser do sexo feminino e ter esse risco. Tá? 10% associado à mutação genética. Só que câncer que é associado à mutação genética, ele geralmente tem duas características. Geralmente, tá? Ele acomete idades mais precoces e é mais agressivo. Então, pacientes que têm câncer em idade precoce têm uma chance maior disso ser associado a uma mutação genética e tem uma chance que ele seja mais agressivo. Paciente que tem câncer de mama uma idade mais tardia, ele tem uma chance menor de que seja associado a uma mutação genética, tá? Embora possa acontecer por todos os dois lados. sim. E ele ser associado de ser menos agressivo, ele tende a ser menos agressivo. Claro, isso à luz do conhecimento científico atual. Né? Então, antigamente, os painéis genéticos de câncer de mama era a mutação BRCA1, BRCA2. Aí, hoje, 25 genes, 60 genes, a gente tem painéis que são mais amplos, são utilizados também de acordo com o histórico da paciente de câncer em outros locais, outros sítios. Dito tudo isso, o autoexame, o que você acha? Me fala um pouco sobre o autoexame. Pronto, então assim, até pouco tempo atrás a gente falava do autoexame quanto rastreamento. A gente parou de usar esse termo rastreamento com autoexame, mas a gente reforça a necessidade da paciente conhecer o próprio corpo e de procurar assistência médica especializada quando ela detecta algo diferente. Tá? Então, percebeu algo diferente, tem que procurar um médico. E só percebe que tem algo diferente, que está preocupado Quem com está si se próprio, no preocupando, para né? si próprio. Tá? Então, assim, aí eu digo assim, de consultório, sabe qual é o cenário mais comum que eu escuto pacientes falar? Na hora que eu estava tomando banho, que eu estava lavando a mama, percebi que tinha algo diferente. E aí resolvi procurar. Sim. Entendeu? Então, é queixa que só percebe isso quem se percebe. Então, a importância de se auto-perceber, né? A importância de estar atenta para o próprio corpo e procurar assistência médica assim que isso é percebido. E aí tem uma coisa, né? Assim, o medo paralisa. A gente estuda isso na faculdade. Né? A nossa primeira resposta é de negação. Né? Faço. A dificuldade, não está acontecendo comigo. Aí a parte dura da profissão fala, olha, todas estão sujeitas. Tá certo? Todas. Todas as pacientes do sexo feminino estão sujeitas em algum momento da vida a vir, Infelizmente, né? infelizmente, vir a ter câncer de mama. E a chance que a ciência dá é com diagnóstico precoce. Tá certo? Com diagnóstico precoce. Porque a agressividade da doença a gente não tem controle. Mas o momento diagnóstico a gente tem como intervir.
Então, é a chance que a gente dá. Como é que essa doença vai ser? Não tem controle. Mas o que que a gente pode quando e isso Quanto intervém. mais rápido, E mamografia salva a vida. Então, assim, tem estudos que trazem que o rastreamento amplo com mamografia, né, diminui a mortalidade para câncer de mama. Então, estou falando em 70 mil casos por ano, né, mais 16 mil óbitos nossa, de câncer de mama, muita coisa. é, E a gente tem como melhorar isso, né? A gente tem como melhorar isso. Principalmente melhorar de uma maneira menos agressiva, né? Quando é exatamente. possível. Então, a gente não tem como falar de Outubro Rosa sem lembrar da importância da Legal. autopercepção, tá certo? Da autoavaliação. Não temos como falar do Outubro Rosa sem falar da importância de procurar atendimento imediato assim que perceber algo diferente. Não temos como falar de Outubro Rosa sem falar da mamografia. Ainda é nossa principal arma, né? Carro-chefe, né? Carro-chefe, né? Nessa luta aí contra o câncer de mama, do diagnóstico precoce. Uma coisa, assim, a mamografia, ela faz uma prevenção secundária. Ela não é capaz de evitar, fazer com que a mulher não tenha câncer de mama, mas ela é capaz de salvar, porque ela antecipa o período de diagnóstico. Então, a gente pega uma lesão que tem mortalidade X cá em cima, e quando a gente diagnostica na fase mais precoce, a gente traz isso cá para baixo. Entendeu? Cá para baixo, cá para baixo. Então, se auto-perceber, procurar assistência médica assim que perceber algo diferente e mamografia anualmente. Nossa, doutor, só te agradecer. Disponha. Foi incrível essa conversa. E assim, a nossa intenção aqui realmente é levar conhecimento, né? Tudo, eu sempre falo que o conhecimento ele é libertador e Isso. chegou na época dessa, o Outubro Rosa, eu acho muito importante a gente estar frisando o tempo inteiro essa importância em relação ao câncer, o que ele pode levar e como você pode tratar, as possibilidades, conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? E assim, eu também já trabalhei na oncologia, né? Como eu te falei, eu trabalhei e assim, me chamou muito a atenção falar sobre isso, porque é um assunto que realmente mexe comigo, não porque eu nunca tive câncer, né? Mas pelo trabalho, porque eu sempre falo que quando eu entrei na oncologia, eu entrei uma Catiane, e quando eu saí de lá, eu saí uma outra completamente diferente. É um trabalho lindo e tudo que você falou aqui hoje foi muito enriquecedor, foi perfeito. Muito obrigada. Nada, disponha. Estamos sempre à disposição, né? Faz parte da, da, da atividade do médico, né? Passar o conhecimento, as informações necessárias. E de algo que é muito comum, né? Você falou assim, não tive câncer, mas você conhece alguém que teve? Reconheço. É do seu círculo, entendeu? Conheço. Teve câncer de mama. Porque ao longo da vida, né, a gente tem uma previsão aí de 1 a 6 a cada 8 mulheres, né? Pacientes do sexo feminino que vão ter câncer de mama, né? Em algum momento da vida. Na nossa expectativa atual. Então isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Então, mulheres, deixando um lembrete, por favor, se avaliem, se observem, faça realmente um autoexame. É importante para todas nós, todas, combater cada vez mais essa doença, né? Isso. E vamos continuar aí com a luta. Isso, né? Luta pela vida.